Bom, pessoal, então agora que a gente já conhece várias das forças que atuam num determinado corpo em decorrência da sua interação com a vizinhança, né? Peso, atrito, tensão, força gravitacional. A gente também já sabe desenhar o diagrama de corpo livre para analisar o que vai acontecer com um determinado corpo. Então a gente está preparado para entender o princípio da inércia de Galileu e então chegar na primeira lei de Newton, tá? Então o que se acreditava antes da mecânica newtoniana, por observação, né, e por análise? Acreditava-se que o estado natural dos corpos era o estado de repouso. Então, se você for pensar, isso é até muito intuitivo, né? Imagina que você tem lá uma superfície e aqui você tem um corpo, uma pedra, por exemplo. Você olha para a pedra está ali parada, nada está acontecendo com aquela pedra. Para eu colocar essa pedra em movimento, o que eu preciso fazer? Ok, uma influência sobre a pedra, ou seja, aplicar uma força, né? Então, beleza, eu aplico uma força sobre a pedra. E se eu paro de aplicar a força, o que acontece? Né? O que era observado? Ah, beleza, a pedra caminha por um dado intervalo de tempo, percorre uma certa distância até retornar ao repouso. E para ela andar, então, de novo, eu tenho que aplicar uma determinada força, ela anda e para. Então, qual que era a ideia que se tinha antes? Que o corpo, a tendência dele é ficar parado. E você só vai conseguir manter esse corpo em movimento se você aplicar o tempo inteiro uma força neste corpo. Então, qual que era a ideia? Para a pedra se movimentar incessantemente, essa força aplicada, ela tem que ser aplicada o tempo todo. Tem que ser uma força constante. Né? Então, você puxando uma pedra para sempre, a pedra anda para sempre. Não é verdade? Então, essa era a noção que se tinha sobre o movimento dos corpos. Então, se acreditava que a tendência natural das coisas era parar, né? A não ser que existisse uma força atuando ali o tempo inteiro, continuamente. Mas Galileu foi, então, o pensador que começou a questionar essa situação, né? Então ele começou a pensar em outras coisas. Então o que ele pensou? Imagina então que agora essa superfície, você consegue encerar a superfície se torna mais lisa. Então antes estava aqui a pedra em repouso, beleza, esse era o estado inicial dela, mas agora se você faz uma força, uma determinada força, e cessa a ação da força, mas se a superfície é mais encerada, essa pedra tende a se locomover por mais tempo. Ela tende a percorrer uma distância maior. Então, ele foi seguindo esse pensamento dele e pensou, mas então se eu tenho uma superfície mais lisa ainda, essa já é lisa, um pouco lisa, essa aqui é uma superfície ainda mais lisa. Então agora se eu vou e aplico faço a mesma influência, que é a mesma força sobre essa pedra, se a superfície é mais lisa, ela consegue se deslocar por mais tempo ainda, percorrer uma distância maior até parar. Então, o que Galileu acabou concluindo? Que se a superfície é completamente lisa, ou perfeitamente lisa, ou seja, uma superfície sem atrito, se eu dou um peteleco nessa minha pedra, se eu faço qualquer forcinha sobre essa pedra, a tendência dessa pedra é permanecer se movimentando com velocidade constante e ali em linha reta, indefinidamente, ou seja, para sempre. Não é verdade, pessoal? Então imagina que você tem uma superfície de gelo ali, perfeitamente lisa. Se você fizer um petelequinho, uma força que a gente chama que é uma força impulsiva, tá? Essa pedra, esse objeto começa a se deslocar e depois, olha, no meio do caminho que você tá vendo é o objeto andando para frente em linha reta para sempre, sem você estar puxando. Então, sem você estar exercendo uma força continuamente sobre a pedra, né? Então, esse é o princípio da inércia de Galileu. O que significa inércia? Inércia é a tendência a você permanecer no mesmo estado.
tá? Que não é necessariamente de repouso, mas também pode ser de movimento retilíneo e uniforme, ou seja, movimento em linha reta com velocidade constante, tá? Então, o princípio da inércia de Galileu, ele expandiu esse conceito, né? Que os pensadores tinham, que os corpos tinham uma tendência única e exclusivamente a ficar parados. E não, né? Então, o princípio da inércia diz que a tendência natural, dos corpos, o estado natural de movimento, são dois possíveis. Ou é o repouso, então a velocidade igual a zero, ou é o MRU, movimento retilíneo com velocidade constante. Então esse é o estado natural dos corpos. Lembrem uma coisa, não existe uma força resultante atuando nesses corpos, tá certo, pessoal? Eles seguem por inércia, por isso que o princípio chama princípio da inércia, eles seguem pela tendência deles a continuar assim, tá? Então o corpo naturalmente está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja exercida sobre ele uma determinada força para alterar esse estado de movimento, tá? Então, olha, se eu tenho uma pedra que está inicialmente parada, a tendência dela é continuar parada, a menos que seja exercida uma força, uma influência, então, sobre esse objeto. E se um objeto já está inicialmente em movimento retilíneo uniforme, a tendência desse objeto é continuar em movimento retilíneo uniforme, a menos que você exerça uma força sobre esse corpo que o faça mudar. Então, você pode exercer uma força que o faz parar, você pode exercer uma força que faz esse corpo realizar uma curva, tudo bem? Mas, então, essas são as duas situações que a gente fala de equilíbrio, são as situações naturais, né, para um corpo, repouso e MRU. Tudo bem? Então, esse é o princípio da inércia de Galileu. Então, a primeira lei de Newton, ela é baseada nesse princípio da inércia e a gente pode agora tornar isso mais prático em termos matemáticos, por exemplo, né? Então, a primeira lei de Newton, ela vai definir o estado de equilíbrio dos corpos. E, matematicamente, o que ela significa? Que toda vez que o somatório das forças sobre um corpo for igual a zero, o que significa o somatório das forças, pessoal? É a força resultante que atua sobre um corpo. Toda vez que ela for nula, né, o corpo está em duas situações possíveis. Ou ele está em repouso, velocidade igual a zero, ou ele está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Então, essa é a definição da primeira lei de Newton, e esses dois estados são estados de equilíbrio, tá? Então, lembrando que equilíbrio significa força resultante igual a zero. Não significa que não há forças sobre o objeto. Significa que o somatório das forças é zero. Significa que todas as forças se anulam. Como assim, pessoal? Então, vamos analisar um movimento aqui, ó. Vamos analisar um estado, quer dizer, um bloquinho. Esse bloquinho está em cima de uma superfície e esse bloquinho está em repouso. Vamos analisar o diagrama de corpo livre sobre esse bloco? Então, vamos lá. Defino o meu sistema de referência. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Vamos identificar as forças. Sobre esse bloquinho, existe a força peso. Peso sempre existe, né? Peso é igual a mg, módulo da força peso. O que mais? Se esse bloco está em cima de uma superfície, ele está sustentado por uma superfície. Então, existe uma normal que a superfície faz para sustentar o corpo. O corpo está parado, não é isso? Então, eu sei que essas forças têm que se cancelar. Por quê? Porque não existe força resultante, tá? Então, você sabe que o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, faz o somatório das forças, ó, normal para cima, peso para baixo, tem que ser igual a zero. Então, você sabe que o módulo da normal é igual
ao módulo do peso. Então, se o peso vale 10 newtons, a normal vale 10 newtons. Isso, pessoal, tá claro, tá certo? Pensa bem, se você tiver uma força resultante para baixo, tipo, se o peso é maior, existe alguém te puxando para baixo, né, com uma força maior do que para cima. Então, o corpo vai seguir essa força resultante. Lembrem disso, experimentalmente é isso que acontece, tá? Então, essa foi para uma situação de repouso, mas pensa bem se você tem uma situação de um corpo, aqui, ó, que está em movimento. Então, esse corpinho agora, ele está em movimento, tá? Ele está em movimento. Vamos considerar que essa é uma superfície lisa, é uma superfície sem atrito. Então, o que você está vendo é o bloquinho andar em MRU, tá? Andando para frente em MRU. Lembrem, ó, eu desenhei a minha velocidade aqui por fora do meu sistema, só para eu identificar, né, para eu ter uma noção do que está acontecendo. Velocidade e aceleração são vetores que não fazem parte do diagrama de corpo livre, tá? Então, diagrama de corpo livre é só força. Então, eu vou identificar aqui meu sistema e vou identificar as forças. Ó, o bloco está se movimentando, mas ele tá lá, ó, ele é sempre atraído para baixo, para o centro da Terra, com a força peso. Ele está em cima de uma superfície, então também existe a normal. Mas e aí? Tem força para frente, tem força para trás, não existe atrito. Então não existe uma força aqui contrária ao movimento. E existe alguém que puxa esse bloco para frente, pessoal? Não. Então lembrem que esse bloco anda para frente por inércia. Não existe uma pessoa que está exercendo uma força aqui o tempo inteiro para a direita. Lembrem? Essa foi a ideia de Galileu, né? Que experimentalmente é exatamente isso que acontece, tá? Então, realmente, olha, em movimento, de novo, movimento retilíneo uniforme, as forças também tem que se cancelar, porque essa é uma situação de equilíbrio, né? Então, o que a gente tem é que também nessa situação, o somatório das forças é igual a zero. Então, a normal menos o peso é igual a zero. O módulo da normal é igual ao módulo do peso. Aí, então, você pode perguntar, a situação é exatamente igual à do repouso? Então, por que ele está se movimentando na segunda situação? Pessoal, ele está se movimentando porque lá, em algum momento, alguém deu um peteleco nesse corpo. Mas essa força foi uma força impulsiva. Ela atuou num instante de tempo e não atuou mais, tá? Então, quando você faz o diagrama de corpo livre para essa situação de vendo o bloco se movimentar, essa força impulsiva não existe, tá? Só existe o peso e a normal. Então, o somatório das forças é igual a zero. Então, olha que interessante, pessoal. A princípio, como essas são duas situações de equilíbrio, essas duas situações, se você não conhece, né? Se você não tem uma determinada referência do que aconteceu, se você não viu esse peteleco, por exemplo, lá no início do movimento, essas situações de repouso e de MRU, por serem situações de equilíbrio, são indistinguíveis. Isso é muito interessante e provavelmente você já vivenciou isso quando você estava, por exemplo, às vezes quando você está no avião ou quando você está no ônibus, numa estrada muito plana. Se você dormiu, imagina que você está no ônibus, tá? Você está lá dentro do ônibus e inicialmente esse ônibus está lá parado, tá? Você estava lá sentada no ônibus, beleza, o ônibus estava parado, mas você dormiu. Quando você acordou, todas as janelas, por exemplo, estão fechadas, então você não está vendo o que está acontecendo lá fora. E a estrada é completamente plana, tá, pessoal? Imagina que não tem aqueles buracos, então você não tem nenhuma sensação de que algo está acontecendo ali, tá? Se o ônibus estiver com uma velocidade constante, sei lá, 80 km por hora, por exemplo, e você acordar, você tem até aquela sensação de ficar meio desnorteado. Você não sabe se o ônibus está parado ou se o ônibus está andando. Por quê? Porque são situações de equilíbrio, né? No avião a gente também tem essa sensação. Às vezes você chega lá no voo do cruzeiro, né? Que a velocidade é constante, você tem aquela sensação que o avião está parado, tá?
Então, isso explica aí essa questão do equilíbrio nessas duas situações, que se você não consegue enxergar a janela, se você não vê as árvores se movimentando do lado de fora, você não sabe distinguir se o ônibus está parado ou está em movimento, tá? Então, uma situação bem interessante isso aí. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês sobre a primeira lei de Newton, que define, né, que o somatório das forças igual a zero me dá uma dessas duas situações de equilíbrio, é que você trata esse processo separadamente em x e y. Então, para um sistema estar completamente em equilíbrio, o somatório das forças em x tem que ser igual a zero e em y tem que ser igual a zero. Então, as duas condições têm que acontecer simultaneamente, tá? Nos dois eixos, em z também. Tudo bem? Então, resumindo, a primeira lei de Newton é a lei que define os estados de equilíbrio dos corpos. Lembram que estado de equilíbrio são duas possíveis, ou é repouso ou é MRU. Então, quando um corpo está em equilíbrio, o que automaticamente você percebe, pessoal? Que a aceleração desses corpos é igual a zero. Tanto em x, tanto em y, né? Não tem aceleração em nenhuma direção, tá? Se você percebe uma aceleração, se você percebe que você está sendo puxado, empurrado, você está fora do equilíbrio, tá? Então, primeira lei de Newton, equilíbrio, me indica que, então, somatório das forças sobre os corpos que estão em equilíbrio é igual a zero. O que significa o somatório das forças? A combinação de todas as forças, vetorialmente. Então, isso vai acontecer tanto em x, tanto em y, tá? Então, essa é a definição aqui da primeira lei de Newton que a gente vai aplicar na próxima situação aqui. Então, ó, ainda estou tratando de uma aplicação que é sem atrito, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre as forças de atrito. Vamos tentar aplicar esses conceitos que a gente viu para essa situação aqui, olha. Um bloco está mantido em posição, quer dizer, ele está lá paradinho, e ele está preso por um cabo ao topo de um plano inclinado, tá? Então, esse aqui é uma parede, uma paredinha, essa corda está sustentando essa bola. Esse é um plano inclinado que faz um ângulo aqui de 60 graus, ó, com a horizontal, a inclinação. A massa desse corpo é 50 quilos e você precisa identificar qual que é a tensão no cabo, né, a força de tração, e qual que é a força normal que o plano exerce sobre o bloco, tá? E depois a gente vai entender um pouco melhor sobre a letra B, aí que fala para você analisar situações específicas. Pessoal, então vamos seguir tudo que a gente sabe, vamos fazer o nosso diagrama de corpo livre para este bloquinho e vamos ver o que acontece, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, estabelecer o meu sistema de referência. Pessoal, lembra que o sistema de referência é você estabelecer o sentido positivo de y e o sentido positivo de x. Na grande maioria dos casos, né, nessas superfícies horizontais, a gente faz o y vertical, o x horizontal. Quando a gente estiver tratando de situações de plano inclinado, então a recomendação é que você faça o seu sistema de referência inclinado, que acompanhe o sentido da sua superfície. Então, ó, eu vou definir que o meu eixo x, ele é paralelo à minha superfície. Vou até fazer aqui, ó, com uma linhazinha. Então, ó, isso aqui vai definir, tá, o meu eixo x. Ficou um pouquinho, né, antiparalelo aí. E eu vou definir aqui, olha, que esse aqui é o meu eixo y. Na verdade, isso deveria estar no centro da bola lá, tá, pessoal? Então, eu redesenhei aí para ficar bonitinho. Então, eu vou falar que meu eixo y, ele é positivo nessa direção que eu tô definindo, tá? E o meu eixo x, ele vai ser positivo, aqui tanto faz, tá? Para cima ou para baixo. Vou colocar aqui para cima. Então, estabeleci meu sistema de referência. Próximo passo. Aqui tá o, né, meu objeto, que é como se fosse o centro de massa. Estabelecer
as minhas forças, né? Que é fazer o diagrama de corpo livre. Então, vamos lá. Quais forças que você tem certeza aí, que você sabe que estão atuando? Você sabe que a Terra atrai essa bola, né? Com uma força para baixo, vertical. Vou representar aqui por essa setinha, que é a minha força gravitacional, a minha força peso, não é isso, gente? Olha, o peso, nesse caso, ele não é coincidente com o eixo Y. Ele é vertical para baixo, em todas as situações, tá? E o peso, quanto que a gente sabe? Peso é mg, não é verdade? Eu vou considerar aqui nesse exercício G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, só por simplificação, tá? Então, a massa desse objeto é 50 quilos, a gravidade é 10, está tudo no sistema internacional, então peso é 500 newtons. Peso vertical para baixo, qual é uma outra força que eu sei? A normal, não é isso? A normal, ela é perpendicular à superfície, ó. Então, aqui é a direção da normal. Esse outro vetor pretinho, essa aqui é a minha normal. O que mais que eu sei, pessoal? Esse é um exercício sem atrito, tá? Então, não existe atrito da superfície com o bloco, mas existe uma outra força que eu sei claramente, que é a minha tensão. Então, isso mesmo. Onde que está a tensão? Essa força, ela atua no bloco, tá? Mas é por quê? Porque a corda puxa o bloco para cima, tá? Então, essa aqui é a minha tensão T. Então, esse é o meu diagrama de corpo livre. Normal, peso e tensão. Como esse bloco está parado, pessoal, o que eu sei? Eu sei que a força resultante tem que ser igual a zero, tanto em X quanto em Y. Não é verdade? Porque é o meu sistema de referência. Então, olha só, a normal, ela já é coincidente com o eixo Y. A tensão já é coincidente com o eixo X. Mas o que eu estou vendo? Que o peso não. Então, o peso, ele está aqui na diagonal, né, mais ou menos, e ele precisa, então, ser decomposto em X e Y. Então, preciso estabelecer as componentes do meu peso. Qualquer força que é não coincidente com X ou Y precisa ser decomposta no seu diagrama de corpo livre. Tudo bem? Então, eu vou pegar o meu peso e vou achar as componentes dele, ó. Se eu olhar para o peso e fizer a sombra dele no eixo Y, vocês estão vendo que essa é a minha componente do peso na direção Y, que eu vou chamar aqui de PY. Se eu fizer a sombra do peso no eixo X, eu vou ver que essa é a componente X do peso. E notem o seguinte, eu tenho dois triângulos retângulos, estão vendo, pessoal? Esse e esse aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer uma decomposição aí para eu achar essas minhas componentes, tá? Então, vocês concordam que... Deixa eu identificar isso aqui melhor. Vou falar uma regrinha para vocês na aula, depois eu provo isso para vocês, tá? Esse ângulo do plano inclinado, que é esse ângulo θ aqui de 60 graus, ele sempre vai rebater entre P e PY. Então, esse ângulo de 60 rebate aqui, ó. Esse ângulo entre P e PY, estão vendo? Esse ângulo aqui vai ser 60 graus. Então, agora eu consigo identificar melhor os meus triângulos retângulos para eu fazer aqui, ó. Tá aqui meu triângulo retângulo, por exemplo. Para eu fazer meu teorema de Pitágoras e identificar minhas componentes. Tá? Então, vamos lá, ó. Eu sei que a minha componente, vou fazer aqui do lado, olha. Eu sei que, como é que eu acho o meu PX? PX é esse tamanho aqui, ó. Nessa minha componente vermelhinha aqui, ó. PX, vocês concordam que não tá oposta ao ângulo de 60? Então, olha, o que é o seno de 60? Seno de 60 é o cateto oposto, que é o meu PX, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quem? O meu peso. Então, cheguei à conclusão que PX é P vezes seno de 60. Então, PX vai ser igual ao peso, que é 500, vezes seno de 60, que é 0,87. Então, PX vai ser igual a
aproximadamente 433 newtons, tá? Vamos achar então a componente PY aqui. Então, olha, para eu achar PY, presta atenção que PY está encostada no ângulo de 60. Estão vendo? Então, o que eu tenho? Que cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é o PY, sobre a hipotenusa, que é o P. Então, PY vai ser igual a P vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então PY vai ser igual a 250 newtons. Achei as minhas componentes. Então, vocês concordam, pessoal, que agora eu tenho um diagrama com 4 forças, ó, normal em Y, PY em Y, tensão em X, PX em X, tá? Então, eu posso esquecer aqui a força-peso, porque ela já foi decomposta em X e Y. Então, agora sim eu vou aplicar a minha condição de equilíbrio, tá? Então, isso aqui foi só para eu fazer as componentes. Agora eu vou aplicar as condições de equilíbrio aí. Então, vamos fazer em Y. Em Y existe equilíbrio, né? Então, você sabe que o somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Seu bloquinho tá parado em Y, né? Ele não tá andando aí para cima nem para baixo aí em Y. Então, o somatório das forças. O que significa o somatório das forças? Você já sabe, você já olha para o eixo Y e pensa, ah, beleza, a normal é igual a PY. Ok, tá? Para eu fazer aqui analiticamente, né, só para eu treinar vocês a olhar o sinal, então, ó, a normal positiva, porque ela coincide com o sentido positivo de Y, normal menos PY é igual a 0. Então, eu cheguei à conclusão que a normal é igual a PY, então a normal vale 250 newtons, que é o que a letra A pedia. Não é verdade? Então, achei a normal e agora eu preciso achar a tensão. A tensão eu vou achar analisando as minhas condições em X. Então, em X, o que eu tenho? Em X, eu tenho que o sistema também está em equilíbrio. Então, o somatório das forças em X é 0. Então, vai lá. Você sabe que a tensão é igual a Px, né? Em termos vetoriais, olha. A tensão, que é positiva, menos Px, porque Px está contrária ao que eu defini como positivo para o meu eixo X, é igual a 0. Então, a tensão na corda é igual a Px, que vai ser igual a 433 newtons. Então, respondi a letra A no meu problema. Então, o que eu quero que vocês façam aí, para a gente discutir na próxima aula, é que vocês pensem sobre a letra B. A letra B fala para você definir uma expressão, tá, gente? Para tensão em função do ângulo e em função da massa. Então, imagina, resolve de novo esse problema para mim. Resolve de novo e vamos supor que você não sabe que a massa é 50 quilos. Então, você vai chamar a massa de M nas suas expressões, tá? E você não sabe que o ângulo é de 60. Então, seu ângulo é θ. Então, determine uma expressão para tensão em função de θ e em função de M. E verifica se faz sentido, né, o que você obtém para tensão quando você analisa um ângulo 0 e um ângulo 90, por exemplo. E a gente vai começar discutindo essa questão na próxima aula. Tudo bem? Então, treinem aí. Os passos são sistema de referência, diagrama de corpo livre, identificou as forças. Qualquer força que é não coincidente com os eixos, você decompõe a sua força e aí você parte para estabelecer o equilíbrio nas direções que você precisa, tá bom?